Tem um escritor que diz que ou você crê em Jesus como teu Senhor e Deus, ou você deve considerá-lo um lunático. Afinal de contas, quem é Jesus? O que ele fez e faz por nós? Vamos juntos estudar um pouco mais a Bíblia conosco hoje? Nos acompanhe. Nós vamos começar então agora falando sobre este tema, Jesus, quem ele é. Vou colocar minha telinha aqui embaixo porque eu quero usar justamente os slides aqui para nos auxiliar. Para responder essa pergunta, Jesus, quem ele é, esse é um tema muito extenso que a gente poderia tratar em vários estudos, mas eu quero de uma forma rápida hoje apresentar para vocês um pouquinho daquilo que o Credo Apostólico fala a respeito de Jesus, através do segundo artigo, a segunda parte do Credo Apostólico. E a partir do Credo nós vamos voltar àquilo que a Bíblia confessa e fala sobre Jesus. Então vamos lá. O Credo Apostólico diz: e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E esse segundo artigo aqui ele vai continuar, mas nós vamos dar uma parada aqui porque tem bastante coisa já aqui sendo dita e confessada. Em primeiro lugar, nós estamos dizendo que cremos em Jesus Cristo e estamos afirmando já algo a respeito de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o único Filho, é o Filho unigênito do Pai. Tá? Então nós acabamos de confessar no Credo Apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e agora nós estamos dizendo Jesus é o seu Filho. Bom, aqui a gente precisa compreender que dentro dessa trindade, dentro do Deus único, que ao mesmo tempo é três, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, então Jesus Cristo é apresentado para nós como Deus Filho, o Filho único desse Pai. Muitas pessoas acabam confundindo aqui quando a gente faz a pergunta: Jesus é Deus? Muitos acabam respondendo: não, Jesus não é Deus porque ele é o Filho de Deus, ele é o Filho único de Deus. Então, se ele é o Filho, ele está abaixo, ele não é Deus. Porém, não é isso o que o próprio Credo está confessando, mas o Credo lembra que dentro da relação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é o Filho dentro dessa relação, tá? Quanto à divindade de Jesus, o Credo já vai afirmar logo depois que ele é o nosso Senhor, e logo mais a gente vai abrir um pouquinho mais isso. Bom, eu quero trazer também alguns textos bíblicos para que fique evidente que a fé que nós confessamos através do Credo Apostólico, ela não é uma fé inventada, mas sim é uma fé bíblica, é uma fé que é tirada da Escritura Sagrada. Quando nós falamos que cremos em Jesus Cristo como o Filho único, o Filho unigênito, isso aparece várias vezes na Escritura Sagrada, mas eu estou destacando aqui um deles, que é João 3,16, aonde tem uma declaração muito grande do amor de Deus por nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, a palavra que único Filho, ela também aparece atrelada à missão do Filho em nos salvar e em cumprir o amor de Deus o Pai por nós, tá? Vamos adiante, então. Aqui diz que ele é o nosso Senhor. A palavra Senhor em português, ela é uma palavra que a gente usa corriqueiramente para se referir a pessoas de respeito ou a pessoas de mais idade do que nós. E isso pode confundir um pouquinho também a nossa cabeça sobre o que a gente está confessando no Credo Apostólico. O que a gente diz e o que o Credo quer confessar quando diz que Jesus é o nosso Senhor. Na Escritura Sagrada aparece várias vezes, tá?
o Jesus sendo tratado como Senhor, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, aparece variadas vezes essa expressão. Mas eu quero colocar um texto aqui onde a palavra Senhor, bem na verdade, não aparece, mas nós vamos chegar a ela e assim ao que ela quer dizer. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Estava tendo uma discussão entre Jesus e alguns judeus, e a grande pergunta que estava no ar é quem é esse Jesus e quem tu pensa que tu é, Jesus? E no meio dessa conversa, Jesus traz essa afirmação: eu sou antes de Abraão nascer, eu existo desde antes de Abraão nascer. E Jesus faz uma afirmação muito forte que são essas últimas palavrinhas aqui, eu sou. E por causa dessa afirmação aqui de Jesus, do eu sou, os judeus acabam tentando apedrejar ele, só que Jesus acabou escapando. Mas a intenção deles, justamente por causa disso que Jesus está dizendo aqui, do eu sou, era que eles apedrejassem Jesus porque ele estava falando algo que era uma grande blasfêmia. E por que isso? Por que eu estou colocando também essa flechinha lá do Senhor em direção ao eu sou? Se a gente voltar no Antigo Testamento, a Êxodo, capítulo 3, versículo 14, ali o povo de Deus estava na escravidão no Egito e Deus escolheu Moisés para libertar o povo dessa escravidão, e o Moisés tinha que falar com o faraó, então, para deixar o seu povo ir, e também Moisés ia ter que se apresentar ao povo de Deus como aquele que libertaria. E ele fica com medo disso, mas o que eu vou falar? O que eu vou falar para o faraó? O que eu vou falar para o teu povo? Quem é que me enviou? E se eles perguntarem quem me enviou? E aí Deus diz para Moisés o seguinte: você vai dizer para eles, eu sou o que sou, te enviou. Então essa expressão, eu sou o que sou, se torna algo muito grande em toda a Escritura Sagrada, tá? Quando Jesus diz isso, eu sou o que sou, ele está dizendo, olha, eu sou um Deus que não provém de nada, eu sou um Deus que existe por si só, eu sou um Deus que não precisa de nada nem de ninguém, eu sou o que sou, eu sou Deus. E aqui um detalhe importante, porque aquele que não precisava de nada e de ninguém, escolheu amar a nós, seres humanos pecadores, a ponto de dar a vida do seu único Filho, nosso Senhor, por nós na cruz. Bom, então vamos voltar. Essa expressão, eu sou o que sou, diz que Deus é por si só, diferente de todas as outras coisas que provém de algo alheio. Então Deus é por si só, Ele existe por si só, e essa expressão também, eu sou o que sou, o tempo verbal dela dá uma ideia de algo contínuo que não se finda, ou seja, fala da eternidade de Deus também, né? Eu sou o que sou, ou seja, eu existo por mim mesmo e eu sou eterno, não mudo na minha forma e também no meu amor, na forma como eu lido com a minha criação. Então nós temos uma expressão aqui que já é bastante impactante, e a partir daí, pelo Antigo Testamento inteiro, essa expressão ela acaba sendo utilizada como o nome e a identidade de Deus. Às vezes a maioria das vezes de forma resumida, eu sou, ou ele é o que é, né? Em hebraico isso. Mas essa expressão
dá a identidade de Deus, e ela é muito usada no decorrer de toda a Bíblia como o nome de Deus. Ou seja, Deus revela o seu nome e a sua identidade ao seu povo como o eu sou o que sou, ou depois como o povo acaba chamando ele é, ou ele é o que é. E essa expressão em hebraico está aparecendo agora aqui na tela para vocês, que é Yahweh. Yahweh, ou em outras tentativas de transliteração, né, tem alguns que falam Javé, tem alguns que falam Jeová. Yahweh é esse nome de Deus que aparece no Antigo Testamento inteiro, se referindo ao Deus de Israel e tão somente a Ele. Ou seja, Yahweh é o Deus que cuida, Yahweh é o Deus que protege, Yahweh é o Deus que não abandona o seu povo, Yahweh é o Deus que vence guerras, Yahweh é o Deus da graça e do amor que perdoa o seu povo mesmo diante da sua desobediência. Yahweh é aquele que está no meio do povo através da sua presença com o templo. Yahweh é o Deus que resgata da escravidão. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh é o nome supremo de Deus no Antigo Testamento. E vocês estão vendo aqui em cima que eu coloquei a forma como geralmente esse nome aparece nas nossas Bíblias, que é a palavra Senhor, com todas as letras maiúsculas. Quando lá no Antigo Testamento aparece a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, está se referindo aqui sim ao Yahweh, tá? A esse nome de Deus. Mas por que é traduzido então por Senhor? Né? Não deveria ser simplesmente deixado ali para nós o Yahweh como o nome dele, ou Javé, ou Jeová, e assim por diante? Bom, no povo judeu, no povo hebraico, todas as vezes que eles iam ler este nome, tá? Esse nome que é um nome supremo de Deus, o Yahweh, quando eles iam ler esse nome nas suas leituras públicas na sinagoga, eles não liam esse nome. Eles trocavam muitas vezes esse nome por uma outra palavra. Por quê? Porque havia um grande medo de se usar esse nome em vão. E o segundo mandamento dizia que nós não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. E os judeus levavam isso muito a sério, e eles tinham um cuidado muito grande com o nome de Deus, então eles deixavam de usar esse nome. Eles tinham medo de usar ele e usá-lo da forma errada. Ele era utilizado somente em alguns ritos litúrgicos dentro do povo judeu e somente no templo, tá? E quando o povo lia, então eles trocavam esse nome por essa outra palavrinha em hebraico, que é Adonai. E Adonai é uma tradução comum, uma palavra bastante utilizada no hebraico para Senhor. Senhor, assim como no português, alguém de respeito, alguém de honra, um senhor. Ou seja, quando o povo ia ler lá nas sinagogas e aparecia a palavra Yahweh, para não pronunciar essas letras aqui, essas palavras, essa palavra, eles trocavam ela por Adonai e se referiam a ele como Senhor, né? Então, em honra e respeito ao nome. Quando o Antigo Testamento é traduzido para a língua grega, os escritores também acabam utilizando a palavra Senhor, assim como era feito pelos judeus. Sempre que aparece Yahweh, ou na maioria dos manuscritos onde aparece a palavra Yahweh, se traduz em grego por Kyrios, que é a mesma coisa que o Senhor Adonai aqui. Perceba que esse Senhor aqui em cima, eu escrevi todo maiúsculo. É o nome de Deus em si, como ele aparece na Escritura. Esse Senhor aqui, quando aparece na Bíblia de vocês, aparece com um S maiúsculo e o resto minúsculo, que é o Adonai. E também o Kyrios
que é o Senhor, aparecendo no Novo Testamento, ele segue essa mesma linha aqui do Adonai. Bom, mas entre os judeus, mesmo utilizando o Adonai, eles utilizavam por respeito a Yahweh, ao nome Yahweh. Mas eles sabiam muito bem que se tratava de Deus, que se tratava do nome santo e supremo de Deus, do Yahweh. Tá? Ou seja, quando Jesus diz em João, eu sou, essa expressão, os judeus sabiam muito bem o que significava. Para os judeus, essa expressão eu sou quer dizer Deus, assim como Deus se revelou lá a Moisés. Eu sou é o grande Yahweh. Ou seja, Jesus está dizendo, eu sou o Yahweh, eu sou o Senhor Todo-Poderoso que cuida, que ampara, que está junto, que não abandona o seu povo, que salva o seu povo. Tá? E é por isso que os judeus logo depois querem matar Jesus, querem apedrejar ele, porque para eles é um absurdo qualquer ser humano afirmar que é o próprio Deus. E seria uma blasfêmia muito grande. Se Jesus estivesse mentindo, seria uma blasfêmia muito grande e por isso eles querem apedrejar Jesus, porque Jesus está claramente dizendo que ele é o Yahweh, que ele é o Senhor. Tá? Bom, então nós estamos vendo que o próprio Jesus, ele se mostra como Deus, ele se mostra como o Yahweh, o Deus poderoso, a essência, a identidade de Deus. Jesus está dizendo ser ele. Tá? Então, lá no início desse vídeo, eu coloquei uma citação para vocês de um escritor que diz, olha, ou você acredita que Jesus é o Senhor e Deus, ou você acredita que ele é um lunático. Por que isso? Porque se Jesus está dizendo que ele que ele é Deus, que ele é o Senhor, que ele é o Yahweh, bom, se você não acredita nisso que ele está dizendo, ele se torna automaticamente um lunático. Ou você elimina os evangelhos e os livros do Novo Testamento, onde Jesus se mostra, ou onde os apóstolos dizem claramente que ele é o Yahweh, que ele é o grande Senhor. Tá? Porque se você crê em Jesus, mas você não considera ele Deus como ele automaticamente você vai ter que dizer, olha, Jesus, diante das afirmações dele, era um cara meio estranho, né? Porque ele está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que ele é o Senhor, ele está dizendo que ele é o pão da vida, ele está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Bom, como é que alguém pode dizer isso? Os judeus disseram, ele está mentindo, e por isso queriam apedrejar e matar ele. Ele era uma blasfêmia. Né? Então, eles disseram, olha, tu é um lunático, Jesus. E eles acabaram matando Jesus exatamente por causa disso. Porque Jesus estava dizendo coisas que para eles eram absurdas, eles matam Jesus. Só que onde está a grande confirmação de que Jesus é tudo aquilo que ele estava dizendo ser? A grande confirmação está quando Jesus ressuscita. E ali Jesus está dizendo, eu sou o que sou. Eu sou Yahweh. Eu tenho poder sobre a vida. Eu sou tudo aquilo que eu disse ser. Não é loucura minha. Judeus não é loucura. E assim Jesus traz esse testemunho para nós também hoje. Eu não sou somente um grande mestre, eu não sou somente um cara legal, eu não sou somente alguém que foi importante lá no passado. O testemunho de Jesus é eu sou Yahweh. E a sua ressurreição justamente confirma que tudo que ele disse que ele era, realmente ele é. E ele está dizendo muito claramente para nós que ele é o Yahweh, que ele é o Jeová, que ele é o Javé, que ele é o Senhor, que ele é Deus. Bom, o Antigo Testamento mostra também para nós peculiaridades a respeito desse Yahweh.
e eu quero mostrar então aqui para vocês algumas delas. O Antigo Testamento diz que o Yahweh seria o grande pastor, ou é o grande pastor do seu povo. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor. O que Jesus disse ser? Jesus, em João capítulo 10, versículo 11, diz que ele é o bom pastor. O Yahweh, lá no Antigo Testamento, diz que ele será o grande juiz, em Joel capítulo 3, versículo 12. Jesus diz, em João capítulo 5, versículo 22 e 27, que ele será o grande juiz. Isaías capítulo 60, versículo 19, Yahweh diz que ele é a luz que permanecerá para sempre. João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Isaías capítulo 44, versículo 6, Yahweh diz que ele é o primeiro e ele é o último. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 diz que Jesus é o primeiro e é o último. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 diz que somente Yahweh tem poder sobre a vida. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. E essa lista poderia seguir ainda longe. O que nós estamos fazendo aqui, há 2 aulas atrás nós falamos a respeito de textos bíblicos que dizem, que revelam que Jesus é Deus, tá? Mas às vezes esses textos bíblicos eles não são suficientes para que pessoas creiam que ele é Deus. Bom, uma das formas então de nós tentarmos abordar o assunto é mostrando como é que Deus se mostra no Antigo Testamento, as peculiaridades que ele afirma que somente ele é e tem, e aquilo que Jesus diz ser no Novo Testamento. Então, se Jesus está dizendo que ele é todas essas coisas, e você diz, não, mas ele não é o Yahweh, ele não é o Senhor, bom, você tem que dizer, então, Jesus, você está mentindo, tá? Ou você está cometendo um equívoco, e você passa a desacreditar naquilo que Jesus está dizendo que ele é. Tá? E é essa lista que a gente poderia aumentar consideravelmente ainda das afirmações da relação entre o Yahweh no Antigo Testamento e Jesus, aquilo que Jesus diz e afirma ser. E de novo, então, na ressurreição de Jesus, Jesus confirma que tudo isso que ele estava dizendo que ele era, ele realmente era. O que nós cremos então a respeito de Jesus é que ele é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Yahweh, o verdadeiro Deus. E esse Deus sempre em relação com o ser humano, querendo a salvação do ser humano. Nós também dizemos que dentro da relação da Trindade, Jesus é o único Filho, é o Filho unigênito do Pai. E esse Filho unigênito do Pai cumpre a missão do Pai, né? Ou seja, o Pai amou tanto o mundo, ama tanto o mundo que dá a vida do seu único Filho para a nossa salvação. A partir disso, o Credo Apostólico ele passa a falar a respeito então da obra desse Deus, desse Senhor, desse Yahweh, que dentro da Trindade é o Filho, a obra dele em favor da nossa salvação. Como é que essa obra acontece? E aí nós dizemos no Credo, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, concebido, vou voltar no começo, concebido pelo Espírito Santo, quer dizer que quem colocou Jesus dentro do ventre de Maria foi o Espírito Santo, e ele nasceu da Virgem Maria. Aqui está a grande importância de nós falarmos que ele é nascido da Virgem Maria, porque Jesus foi um verdadeiro homem. Ele nasceu da Virgem Maria, ele tinha corpo como nós temos, ele tinha pele como nós temos, tinha ossos como nós temos. Ele era verdadeiro Deus e totalmente Deus, mas ele nasceu da Virgem Maria e assim era totalmente e completamente ser humano. 100% Deus, 100% ser humano. Esse Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele padeceu, ou seja, ele sofreu nas mãos do Pôncio Pilatos, uma espécie de um governador que a gente conhece bem ali das histórias que precedem a
a crucificação de Jesus, que o Pilatos acaba lavando as suas mãos e mandando Jesus adiante. Ele foi crucificado, morreu crucificado numa cruz, morreu e foi sepultado. Então, destaque aqui de que Jesus realmente morreu. Todas as formas de testes para ver se alguém estava realmente morto foram feitas com Jesus, foi rasgado o seu lado, né? Foi confirmada a morte dele e Jesus então foi sepultado. Aí o credo nos diz que ele desceu ao inferno. Isso é uma afirmação que procede da carta do apóstolo Pedro, que diz que Jesus desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão. E aqui há uma série de divergências e de afirmações a respeito do que Jesus realmente pregou no inferno, mas eu creio que a pregação de Jesus é: tudo aquilo que eu prometi fazer, eu cumpri agora aqui na cruz. E vocês que estão aqui no inferno, vocês estão porque vocês não acreditaram na promessa. Então, se vocês não acreditam na promessa da salvação, aqui é o lugar que vocês acabam parando, no inferno. Tá? Continuando, no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Jesus volta à vida, Jesus ressuscita completamente, ressuscita em corpo, tanto que ele mostra depois para Tomé o seu corpo, pede para Tomé tocar no seu corpo. Jesus ficou um pouco mais de um mês ainda se mostrando às pessoas, ele não fez nada escondido, ele se mostra aos discípulos, se mostra a outras pessoas, e depois, na presença de uma multidão de pessoas, ele sobe aos céus e ele desaparece. Então, nas nuvens, o que a gente celebra como o dia de ascensão, de subida ao céu. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Em primeiro lugar, isso não quer dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sentadinhos lá no céu, né? O sentado dá a ideia de trono, da onde vem o governo e da onde vem o poder, da onde vem a ordem e a autoridade de Deus. E a destra, a direita, é o lado de grande importância. Ou seja, esse Jesus que morreu, que se humilhou na cruz pela nossa salvação, agora está sentado, está junto de Deus, né, o Pai e o Espírito Santo, e está governando esse mundo com todo o poder, com toda a glória, com toda a graça. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, ou seja, nós acreditamos que um dia Jesus voltará para o dia do juízo final. Nós somos salvos graças à cruz de Jesus e nós temos esperança da ressurreição já graças àquilo que Jesus também mostrou para nós com a sua ressurreição. Nossos pecados são perdoados através da morte de Jesus Cristo por nós e através da fé que o Espírito Santo gera em nosso coração para que nós recebamos o benefício disso que Jesus fez na cruz. E nós acreditamos então que um dia Jesus voltará e ele vai julgar os vivos e os mortos, todos ressuscitarão e nós teremos o grande juízo final para então irmos ao nosso destino eterno. Uma das coisas importantes que a gente precisa falar ainda a respeito dessa parte do credo é que a nossa fé, ela não se baseia em meramente emoções pessoais. A minha salvação não se baseia naquilo que a minha cabeça acha, naquilo que os meus sentimentos dizem, em quão fervoroso eu sou, mas a minha salvação está baseada em algo fora de mim. Está baseada num fato histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando isso aqui aconteceu. Quando Jesus nasceu da Virgem Maria, quando Jesus foi crucificado, morto, sepultado e quando ele ressuscitou. A minha salvação está baseada fora de mim, está baseada nele, está baseada no meu Senhor Jesus Cristo, que é Deus comigo, vindo para me salvar, e ele me salvou através deste ato. E não de uma experiência subjetiva minha, meramente emocional minha, querendo dizer que os níveis de emoção que eu tenho podem dizer se eu estou mais ou menos salvo. Minha salvação está baseada naquilo que Cristo fez e eu me agarro a isso através da fé que o Espírito Santo gera em meu coração. Coloco para vocês ainda, por fim, a explicação de Martinho Lutero. Eu vou desligar minha câmera agora. Martinho Lutero diz, creio, que Jesus Cristo
verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Eu quero tentar sublinhar aqui, não estou conseguindo. Bom, veja que Martinho Lutero está novamente e de forma clara dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus que foi gerado do Pai, ou seja, ele não foi criado, ele não é um filho que brota diferente do Pai. Ele é gerado do próprio Pai e coexiste com o Pai e com o Espírito Santo desde a eternidade. E também ele é verdadeiro homem porque ele é nascido da Virgem Maria. Aqui falando de novo das duas naturezas, a natureza totalmente divina e totalmente humana de Jesus. E Martinho Lutero acaba dizendo, ele é o meu Senhor, ele é o meu Yahweh, ele é o meu Deus. Pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Eu quero sublinhar aqui para vocês que Jesus Cristo me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Ou seja, em Jesus Cristo nós temos o resgate completo e o perdão completo de todos os nossos pecados. Nós temos também a certeza da vida eterna, que nós não permaneceremos no túmulo, mas que nós seremos ressuscitados. E também é somente Jesus que nos resgata do poder do diabo. Isso é um destaque porque muitos cristãos acabam procurando livramentos e acabam procurando curandeiros, acabam procurando amuletos, né? Como, por exemplo, se eu plantar um pé de arruda, aí os maus olhados ou os maus espíritos não vão chegar na minha casa. E aqui um destaque que quem nos livra do diabo é Jesus e somente Jesus, e nele nós confiamos. Bom, como é que Jesus fez isso? Ele não fez com ouro ou com prata, mas com o seu santo e precioso sangue e a sua inocente paixão e morte. Ou seja, a nossa salvação, o nosso resgate teve um custo. Custou o sangue, o precioso sangue, a vida de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida para a nossa salvação. Você quer saber o preço do teu resgate? Pega o teu filho, sobe com ele no monte e dê ele em sacrifício. Lógico que a gente não quer que ninguém faça isso, né? Mas Deus pediu isso para Abraão e através disso nós vemos também, isso foi exatamente o que Deus fez. Deus também mostra isso para Abraão, que é isso que ele faria, que o pecado do ser humano tem um custo muito grande. Aquilo que Deus estava pedindo para Abraão fazer e por fim Deus coloca lá o Cordeiro de Deus, ele acaba, é o que Deus acaba realmente fazendo por nós quando ele sobe com o seu único filho na cruz e dá ele em sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E tudo isso Jesus faz para quê? Para que eu lhe pertença. Isso aqui é importante, gente. Deus quer de nós também uma vida santificada, que a gente pertença a Ele, que a gente viva submisso a Ele, em seu reino e o sirva. Eu, como cristão, devo servir a Deus, devo viver uma vida de pertencimento ao meu Senhor, devo viver uma vida submissa a Ele, também em obediência ao seu amor e à sua graça? Lógico que sim. Tá? Jesus nos resgatou do pecado não para que a gente continue vivendo no pecado. Lógico que como pecadores nós ainda cometemos pecados e devemos nos arrepender e novamente colocar diante do perdão e da graça de Jesus. Mas diante do perdão de Deus, o cristão busca viver uma vida de gratidão, pertencendo ao seu Senhor e vivendo uma vida submissa a Ele. E nós cremos então que por fim Jesus voltará, ressuscitará os mortos e nós teremos então o grande julgamento e viveremos com Ele eternamente no céu. Bom, eu espero ter ajudado vocês.
Jesus, então, é o nosso grande Senhor, é o nosso grande Yahweh, e através das palavras do Credo a gente vê o que Yahweh, o que o Deus Todo-Poderoso está disposto a fazer por nós. Ele abre mão de toda a sua glória, se faz um ser humano, vive a vida de um ser humano, sofre por nós, em nosso lugar. Ele não precisava sofrer, ele não precisava morrer, mas ele sofre e morre porque nós somos pecadores e não conseguimos nos salvar sozinho. E assim, então, ele concede perdão a todos os nossos pecados. Que este Jesus, o nosso Senhor, o nosso verdadeiro Deus, esteja sempre presente aí em vossos corações, cuide de vocês, salve vocês, e Yahweh está conosco, cuidando de nós, nos salvando. Que Deus te abençoe e te guarde.